Bom dia ao governador Flávio Dino, governador do Maranhão. Uma honra recebê-lo aqui no Bom Dia 247, eu e Tereza Cruvinel. Bom dia, governador, tudo bem? Bom dia, governador Flávio Dino. Que bom ter você conosco. Um prazer falar com você, Atushi, com a Tereza e com todos os internautas que nos acompanham. Muito bom. Governador, eu sei que seu tempo está um pouquinho curto, eu sei que tem um compromisso às 10 horas, né? A gente vai poder ir até 9h40, vamos tentar aproveitar ao máximo o seu tempo. A gente já está aqui com quase 9 mil pessoas ao vivo, vamos pedir os likes, compartilhamentos, para que a gente tenha cada vez mais gente aqui. Nosso foco, como eu dizia para a Tereza, é a questão da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E lembrei que o senhor prestou mesmo concurso, passou em primeiro lugar, pode falar com muita propriedade sobre isso. A pergunta que eu faço é muito simples. Sérgio Moro é suspeito ou não é suspeito? E, como consequência, o processo é todo anulado e Lula deve ter seus direitos políticos restituídos ou não? Esse é um caso naturalmente complexo do ponto de vista político, porém muito simples do ponto de vista jurídico, uma vez que não há duas respostas, há somente uma, à luz do Código de Processo Penal, que é bastante conhecido e uma lei bastante antiga, de 1941. E desde então, e desde sempre, nós aprendemos que, em primeiro lugar, o juiz é suspeito quando ele é amigo ou inimigo capital de uma das partes. Ora, nós vimos ao longo da instrução processual uma animosidade muito nítida do juiz em relação ao ex-presidente Lula. E isso é sublinhado por essas trocas de mensagens que o juiz chega a comemorar quando o procurador informa que havia apresentado a ação penal. Ele diz, enfim, um bom dia. Ora, ele tinha uma animosidade pessoal em relação à parte. E, por outro lado, o Código de Processo Penal também diz que o juiz é suspeito quando ele aconselha uma das partes. Isso está escrito, como disse, desde 1941. Era o que acontecia em relação ao Ministério Público. O juiz aconselhava, orientava, como uma situação de um árbitro de futebol que diga exatamente em que lugar da grande área o jogador deve cair para ele marcar o pênalti. Então, foi isso que aconteceu. Então, o Código de Processo Penal delineia de modo muito claro essas duas causas de suspeição. A inimizade capital em relação a uma das partes e o fato de aconselhar, neste caso, o Ministério Público. E o mesmo Código de Processo Penal diz, quando trata das nulidades, que uma sentença proferida por um juiz suspeito é nula. Por isso que eu digo que juridicamente o caso é muito simples, basta aplicar o Código de Processo Penal, não há muita controvérsia em relação a isso. Remanesceria finalmente uma objeção, alegar que as provas disso que eu acabei de dizer são ilícitas e por isso inadmissíveis. Ora, nós sabemos que a ilicitude da prova ou a eventual obtenção da prova por meio ilícito pode ser superada nesse caso, tendo em vista que houve uma chancela do próprio Supremo, foi o Supremo que liberou essas ditas provas, e elas podem, sim, ser usadas em proveito da defesa, do direito de defesa, uma vez que o valor supremo do processo penal é o direito à liberdade. Então, seria incompatível com a lógica, com o bom senso e com critérios axiológicos, valorativos, que uma pessoa, por exemplo, permaneça condenada e presa quando você sabe que aquela condenação é viciada, porque isso seria uma inversão, uma inversão hierárquica. Qual é o valor supremo? O valor supremo é a liberdade. Ora, neste caso, obviamente, o presidente Lula teve a liberdade tolhida e tem direitos tolhidos em razão de uma sentença nula, porque proferida por um juiz suspeito. Então, do ponto de vista jurídico, é bem simples a solução e creio que não haveria uma controvérsia muito séria se não fosse os ingredientes políticos. Mas, juridicamente, não há dúvida que a sentença é nula e deve ser anulada, deve ser declarada nula pelo Supremo Tribunal Federal com o reconhecimento da suspeição do juiz para que haja um julgamento justo. Não significa dizer que o presidente Lula não vai ser julgado. Pelo contrário, é para ele ser julgado, porque julgado ele nunca foi, porque ele não tinha juiz, então ele não foi julgado, ele tem que ser julgado. Para isso tem que ter juiz no processo.
Por que não tinha juiz? Porque o juiz se comportava como aliado de uma das partes. Essa é a situação, juridicamente, eu espero que o Supremo caminhe nessa direção. Muito obrigado pela didática. Tereza, por favor. Governador, tinha um internauta aí da comunidade, eu esqueci o nome, lembrando algo que eu também ia recordar, sobre esse quesito aí do código, né, que você citou, a inimizade pessoal. Teve aquele antecedente também do Moro dizendo que eu estava ali no ringue com Lula, né? No ringue são adversários, né? Quem está no ringue. Perfeito. Mas minha pergunta é o seguinte: agora que estão colocadas as questões, as condições para o Supremo reconhecer a suspeição do Sérgio Moro, o que levaria à anulação da sentença exarada pelo Moro, seria o caso do triplex do Guarujá, né? Já se inventa aí, em certos meios conservadores, uma tese, uma proposta, sei lá, um arranjo, né? Que seria, digamos assim, meia solução, né? O Supremo anularia a sentença do sítio, do caso do triplex, em que a sentença foi azarada, assinada pelo Moro, mas não a do caso do sítio de Atibaia, em que a juíza que expediu a sentença foi a Gabriela Racht, mas ela, na prática, concluiu, formulou uma sentença que já estava arredondada pelo Moro quando ele deixou o cargo, a magistratura, para ser ministro do Bolsonaro, que ele ajudou a eleger, né? Como é que o senhor vê isso? Porque aí não teríamos a recuperação dos direitos políticos do Lula, né? Quer dizer, era uma meia restauração da justiça, né? Tereza, a questão é que, salvo engano, uma parte da instrução processual, ou seja, da coleta de provas ou colheita de provas, como queiram chamar, deste caso do sítio, foi feita pelo Sérgio Moro. Então, há uma atividade processual viciada, além do fato desta sentença do sítio ser aquela que foi copiada. Então, ela já tem outro problema, que está também tipificada como nulidade, que é a deficiência na fundamentação. Essa é aquela sentença que foi um Ctrl-C, Ctrl-V em relação à sentença anterior. Inclusive, ela confunde sítio com apartamento, enfim. Ou seja, o copiar-colar mostra que não houve uma livre convicção motivada, como se diz no jargão jurídico, né? Então, nós temos que olhar esta ambiência também. Um dos procuradores, que parece que tinha uma ascendência, o tal do Januário, mostra, de um lado, este elitismo disparatado de uma parte desses segmentos que se acham superiores a tudo, porque ironiza roupa, fala em cachaça, ou seja, é um pessoal que estava nitidamente passionalizado, não era uma atividade técnica, era uma atividade puramente de perseguição política, a partir desses preconceitos. E, portanto, este conjunto todo, este ambiente todo, viciou não só o processo do ex-presidente Lula, teria que examinar os demais também, porque isso pode ter ocorrido em outros casos, esse envolvimento passional que deslegitima a atividade do juiz. O judiciário não é eleito, lembremos disso. Ora, o que confere, então, legitimidade ao Poder Judiciário, ao Ministério Público? É o fato de obedecer à lei. Porque se não obedece à lei, vira um bando desordenado, cada um livremente a concretizar o seu sistema de crenças. São ditadores. Então, o que dá caráter democrático, legitimidade, é a chamada imparcialidade. O máximo quanto possível, imparcialidade nos termos da lei. Ora, tudo isto foi por terra nesses processos e por isso eu não acredito na validade de um tipo de arranjo que, ademais, produz uma perversidade. Independentemente das pessoas votarem ou não no ex-presidente Lula, ele não pode ter os seus direitos tolhidos, direitos políticos,
que são fundamentais, tolhidos por um conjunto de arbitrariedades. Então, esta é uma questão civilizacional que transcende a dimensão ideológica ou política. E nesses termos que deve ser colocado. Eu estou aqui resenhando postulados da filosofia liberal, ou seja, são postulados mais do que seculares, multisseculares, e que estão constantes da Constituição Federal e do Código de Processo Penal, por exemplo, há muitas décadas. Então, por que o ex-presidente Lula ou qualquer outro cidadão ou cidadã vai ser submetido a um regime jurídico excepcional porque este grupo de Curitiba não gostava dele? Ora, se não gostasse, se filiasse a um partido, disputasse a eleição. Agora, usar a jurisdição para realizar os seus intentos pessoais, isso é absolutamente inaceitável. Governador, tem várias perguntas aqui da comunidade, eu vou passar por elas rapidamente, tentando agregar aqui. Antes, vou agradecer ao Evandro, que disse: Flávio Dino não apenas explica, ele dá aula, né? O Ademir fala: imagina que se fossem FHC, Serra, o que Gilmar Mendes teria feito. E aqui tem umas perguntas que eu queria juntar. O Gilberto Cruvinel fala assim: a colaboração internacional ilegal com Suíça e Estados Unidos pode fazer com que juízes e procuradores sejam condenados pelo crime de traição nacional, porque é uma hipótese que foi levantada. E o Paulo Tinker também fala: será que isso aí também não está ligado à questão da Petrobras? Tudo que aconteceu não deveria servir para anular a venda de ativos da Petrobras também? Houve uma mudança geopolítica e econômica. Então, eu queria passar por esses dois pontos. Houve traição nacional e é possível anular atos consequentes decorrentes disso? A Lei de Segurança Nacional tipifica certas condutas exatamente porque há um pressuposto para todos os agentes públicos, que é zelar pela soberania nacional. E por isso a dita cooperação judiciária internacional não é feita de qualquer jeito, exatamente porque há uma institucionalidade pactuada em convenções internacionais, tratados, e incorporada ao direito interno do Brasil, para que não haja violações da soberania. Eu fico imaginando o contrário. Eu fico imaginando se alguém acharia que aconteceria em algum momento agentes da Polícia Federal Brasileira intervindo em investigações nos Estados Unidos. O que aconteceria com estes policiais brasileiros se não houvesse a formalidade que eu me refiro? É claro que ninguém acha isso crível, e aconteceu. Então é outra causa de vício nesses processos. E me parece que a defesa do ex-presidente Lula também está em busca de demonstrar este outro vício, que são as cooperações internacionais feitas contrariamente à lei. Existe uma legalidade supranacional que não foi observada, foi feita de qualquer jeito, uma informalidade perniciosa e que sim ameaça, e neste caso, invadiu a esfera da soberania brasileira sobre os seus nacionais e permitiu a consecução de interesses geopolíticos de outros países. Isso é uma obviedade. Eu não preciso me alongar para provar de que houve uma guerra, a chamada guerra híbrida, e houve o cometimento de atos no Brasil para atender a interesses que estão agora, mais uma vez, provados. Onde o Sérgio Moro vai trabalhar? Exatamente numa empresa dos Estados Unidos, que ganha dinheiro com as decisões do Sérgio Moro. Fruto das decisões do Sérgio Moro. Então, ele obteve um duplo proveito. O proveito político ao ser ministro do Bolsonaro, se é que pode se chamar isso de proveito, mas ele pelo menos tem, eu acho que é uma mácula no currículo de uma pessoa, mas enfim, ele buscou esse proveito político de ser ministro do Bolsonaro, e o proveito agora é econômico, trabalhando com uma empresa dos Estados Unidos que ganha dinheiro em razão dos efeitos das decisões judiciais. E não por acaso, tudo isto é nos Estados Unidos, em que há interesses muito nítidos em relação à engenharia brasileira e, claro, obviamente, em relação à energia no Brasil, marcadamente o petróleo brasileiro pré-sal. Tereza. A Lava Jato, então, com a Lava Jato, não apenas o Sérgio Moro, ou seja, aí o núcleo dos procuradores, então, como você mesmo discorria, ela não se limitou à ação política que foi interromper os governos do PT, interromper o governo da Dilma e
por fim a condenação do presidente Lula, sua prisão, etc. Né? Teve esses objetivos, a operação também atendeu a esses objetivos econômicos, quebrar o setor de construção civil no Brasil, entrega do pré-sal, etc. Então, foram males de diferentes naturezas. O que está no Supremo diz respeito ao ex-presidente Lula, né? Digamos, as ilegalidades cometidas em relação ao julgamento dele, mas não alcança os outros, né, delitos, os outros males causados ao país pela Lava Jato. Agora, a gente está vendo ali um movimento no Congresso e vindo do campo bolsonarista por uma CPI da Lava Jato. Quem primeiro está verbalizando isso é o líder do Bolsonaro, o deputado Ricardo Barros, do Centrão. O senhor acha que os partidos de esquerda devem endossar essa proposta dessa CPI, que essa CPI pode ser positiva para, né, digamos, colocar em pratos limpos essa história de Lava Jato, Sérgio Moro, tudo isso, toda essa turbulência que tanto mal fez ao Brasil? Eu creio que as próprias instâncias internas do Poder Judiciário e do Ministério Público deveriam investigar tudo isso, porque é tudo muito atípico, muito esquisito. Eu vejo, às vezes, notas de imprensa dizendo que é muito comum juiz conversar com procuradores. Sim, claro, ou com advogados, claro, mas não naqueles termos, daquela forma e de modo unilateral. Nunca apareceu uma mensagem do juiz com o advogado, ou com qualquer advogado, era só com uma das partes. Então, não pode naturalizar esse tipo de alinhamento, como houve. E acho até que é grave que isto passe sem uma contestação, porque a todo momento algum dos ex-integrantes deste arranjo lá de Curitiba diz que isso é normal, e ninguém reage. É importante que os juízes, os membros do Ministério Público, digam muito claramente, eu digo pelas suas instâncias oficiais, que isso não é normal, nunca foi, eu nunca vi isso na vida. Em 30 anos, praticamente, de atuação profissional, como advogado, como juiz federal, enfim, realmente é espantoso. Então, Tereza, eu acho que, em primeiro lugar, isto deve ser feito pelas instâncias internas. Agora, isto não exclui o chamado inquérito parlamentar. Eu creio que é cabível, sim, até pelo princípio do freios e contrapeso, checks and balances, um poder controla o outro. O inquérito parlamentar é válido, inclusive para ir à origem da Lava Jato, porque a Lava Jato é aquela história da sabedoria popular que tem uma matriz bíblica, segundo o qual de uma árvore envenenada vem frutos envenenados. Ou seja, quando nós olhamos lá atrás, o começo da Lava Jato já é esquisito, a começar do nome, porque Lava Jato é um posto em Curitiba ou no Rio? Não, é um posto em Brasília. E esta investigação sobre uma casa de câmbio situada no posto de combustível em Brasília, posto da Torre, vai parar em Curitiba investigando a Petrobras e julgando apartamento em Guarujá. Isso daqui a 10 ou 20 anos soa como piada. Uma piada de mau gosto, mas soa como piada. Como é que isso foi parar em Curitiba? Como é que isto foi? Qual foi a via processual? Que instância atuou para que, de repente, isso caísse na mão do Sérgio Moro? Tem que começar daí, porque muitos dizem, Atushi, que isto, inclusive esses vícios, estiveram desde este direcionamento, em que houve uma prorrogação, vamos chamar assim, de competência de Curitiba, forçada, desde a origem. E aí depois isso virou método. E aí parecia que só tinha um juiz no Brasil, que era o Sérgio Moro, julgando a São Paulo. É muito curioso, governador, porque exatamente no dia de ontem a esposa do Moro, sua advogada, foi ao Supremo, na verdade alegando o princípio do juiz natural para pedir que o Lewandowski não compartilhasse as informações com a defesa do ex-presidente Lula. Logo eles recorrendo ao princípio do juiz natural, né? Tem várias perguntas aqui, olha, o Wadsworth perguntando: quando o juiz impediu que a defesa fizesse perguntas relativas à cooperação internacional, ele não cometeu crime? Melânia, o que fazer quando a instância última também tiver sido parcial? Luiz Balcar, cooperação ilegal não é cooperação, é conluio. E a Ana Luísa fala assim, olha, aprendi na faculdade que a nulidade decorrente de violação de norma constitucional acarreta a inexistência do processo e a consequente absolvição do réu.
como o governador vê essa tese, e a Pensilvânia também colocando aqui. Porque eu acho que esse ponto também trazido pela Ana Luísa, eu acho que ela traz um ponto importante, não é ter um novo julgamento, é talvez anular o processo, absolvê-lo e não ter que passar por nenhum julgamento, uma vez que foi tudo viciado desde a sua origem. Acho que seria importante comentar sobre isso, depois a gente entra nas questões políticas decorrentes também da devolução dos direitos políticos ao Lula. Por favor, governador. Pode ser que, se comprovada desde o início, como eu acho que deve ser apurado, a violação do princípio do juiz natural, pode ser um caminho. Agora teria que realmente apurar isso. Eu apenas ouvi dizer que havia um vício nesta situação de a Casa de Câmbio em Brasília e parar em Curitiba e depois estender a sua competência de modo arbitrário. Agora teria que olhar desde a origem, pode ser o caminho, e naturalmente, quando nós falamos que a última instância também pode ser parcial, eu espero que no julgamento que haverá ainda no Supremo, lembremos que o Supremo não julgou ainda a suspeição e lembremos que o Supremo ainda não julgou o próprio mérito, porque o conjunto probatório, com todos esses vícios, o conjunto probatório da imputação do apartamento do Guarujá ao presidente Lula é muito frágil. Ele realmente não fica de pé, não há liame algum. E o vínculo dele com a Petrobras, menos ainda. É tudo uma fábula, uma narrativa ficcional. Então, o Supremo nunca julgou, e eu espero que, ao julgar, faça justiça, neste caso, analisando desde os vícios até a própria questão de mérito. Vou passar para a Tereza agora, porque depois eu queria perguntar ao senhor sobre as consequências políticas do que pode vir a acontecer. Fala, Tereza. Entrando nisso, se o desfecho no Supremo for pela reabilitação política do ex-presidente Lula, como o senhor vê o quadro sucessório de 22? Teríamos novamente uma frente de esquerda em torno da candidatura dele ou continuaríamos nessa fragmentação? Eu falo até que poderíamos ter 3 candidaturas, a dele, ou uma outra do PT, a do Ciro Gomes e a do senhor. Aí, Tereza, sem sombra de dúvida, eu saio dessa lista no minuto seguinte, porque eu tenho bom senso. Eu jamais serei um fator de divisão e de fragmentação do nosso campo numa hora tão difícil para o Brasil. Eu, pelo contrário, defendo a ampla unidade, principalmente se o ex-presidente Lula puder ser candidato. Se ele puder ser candidato, ele tem o meu apoio, o meu voto e a minha militância em favor dele, porque acho que ele tem as condições de repactuar o país. O país está dilacerado, fraturado, destruído, amesquinhado, aviltado. Essa situação toda de vexame que nós estamos vendo em todos os planos, que às vezes a gente até faz piada com uma situação ou outra, mas que realmente é uma agressão ao que o Brasil representa no mundo. Essa situação de subalternidade, de achincalhe, de isolamento, é algo que dói na alma. E eu acho que o ex-presidente Lula, quando nós olhamos para a história presidencial brasileira, foi um dos que melhor desempenhou a função, exatamente pela sua capacidade de dialogar, de fazer convergir a nação em torno de causas. E eu acho que a causa principal, que outrora foi o combate à pobreza, ao desemprego, à fome, deve ser isto também, porque tudo isso aí está de modo dramático, mas a recuperação do sentimento de nação, de nacionalidade, de defesa do nosso país e da democracia, do Estado de Direito. Então, eu acho que não há pessoa com mais habilidade e talento para promover esse amplo diálogo nacional do que ele. Eu espero, portanto, que ele possa ser candidato. Se for, terá meu apoio, minha militância e atuação. Se não puder, ainda assim, eu acredito que ele tem um papel insubstituível para evitar essa tragédia que você mencionou, de 3, 4 candidaturas, que é o caminho realmente equivocado nesse instante. Quando você está em defensiva, se você é um time, vamos imaginar uma partida de futebol, você tem 2 jogadores expulsos, você fica com 9 jogadores, você concentra o seu time na defesa,
para proteger e evitar perder a partida, perder. Então, é a situação do nosso campo. Nós tivemos indevidamente jogadores expulsos, enfim, levamos muitos gols nesse período. Então, você tem que concentrar a energia, concentrar a força, e não dispersar a energia. Olha, essa sua fala é muito importante, de muita generosidade política, e eu queria pedir, governador, que o senhor mandasse um recado para a direita ou para a centro-direita brasileira ou para a direita democrática. Por quê? Tudo isso que aconteceu contra o ex-presidente Lula tinha uma finalidade, retirá-lo do processo eleitoral, porque havia o receio de que ele ganhasse a eleição e as pesquisas mostravam que ele ganharia. 2 dias atrás, o Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro no Congresso, falou, olha, só houve prisão em segunda instância no Brasil para tirar o Lula das eleições. Até o líder do governo Bolsonaro reconhece que era preciso de um juiz parcial expulsar um jogador do outro time para ganhar as eleições. E essa direita parece que tem muito medo da volta do Lula, e o Lula já se mostrou extremamente conciliador quando governou. O que o senhor diria para a direita que se pretende democrática no Brasil? Que ela honre a tradição dos seus antecessores. Eu tenho certeza que personagens políticos, como o Tancredo Neves, por exemplo, um homem de centro, não era um homem de esquerda, um liberal, jamais concordaria com isto. Lembremos que Tancredo Neves foi aquele que teve a coragem de denunciar o golpe militar congressual de 64 no momento que ele ocorria. Então, quando nós olhamos a trajetória de um Tancredo Neves ou de Ulisses Guimarães, tenho absoluta certeza que eles jamais concordariam com este procedimento de tentar, por atalho, chegar ao poder. E isto não funciona. Na época do impeachment eu disse isso, tá? Em entrevistas, acho até para vocês, do 247, eu disse, atalho conduz à tragédia. Eu não imaginava que a tragédia era tanta. Ninguém podia imaginar. Bolsonaro já é uma tragédia. Agora ela vem acompanhada de outras tantas tragédias e vários planos, inclusive no plano mais sagrado, que é o direito à vida, que é um preço altíssimo por quem não soube respeitar as regras do jogo democrático. E esperar a eleição de 2018, inventaram um atalho, e o atalho deu nisto aí, deu num abismo, em que nós temos que retirar o Brasil de lá. Então eu espero que todo mundo lembre da história tal como ela se deu. Eu não estou dizendo que o governo do presidente Lula foi um governo perfeito, porque ele não é Deus, ele não é Jesus Cristo. Mas foi um governo em que o país caminhava. Ora, você tem hoje, caminhava para frente, caminhava na direção certa. Tinha obra, tinha investimento, tinha diálogo, as instituições funcionavam de verdade, adequadamente. Não havia esse salve quem pudesse desespero que nós estamos vivendo hoje. E essas coisas obscenas, essas coisas impublicáveis, uma coisa realmente vexatória que nós estamos vendo em vários planos da vida brasileira. Então, acho que iluminando o que era este período, o que foi esse período, e todos os períodos, Atucha, em que houve essa ideia de nação prevalecendo por sobre as divergências políticas ocasionais. O que foi o período do Juscelino, o que foi, num certo momento, num certo período, a presidência do Vargas, né, até que a direita resolveu investir no último mandato que ele teve, que acabou levando à tragédia do suicídio. Mas quando a nação se une, todo respeito à institucionalidade, ainda que por breves períodos, o Brasil consegue avançar. E é isso que nós estamos precisando. Então, o meu recado para essa dita direita liberal é isso. Sejam liberais de verdade. Tereza. Governador, esse recado aí para essa direita liberal política. Mas tem algo muito incompreensível nessa tragédia brasileira, que é a postura das elites econômicas, né? Elas não estão ganhando nada com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro não entregou as agendas, as tais reformas neoliberais que prometeu, a não ser a previdenciária. A política externa é danosa para os interesses de alguns setores, agronegócios, exportadores, minérios, etc. E, no entanto, agora mesmo se viu com essa eleição parlamentar que não só a direita liberal, né, parte dela se atirou nos braços do bolsonarismo, como foi o caso ali do racha do
da atração do Democratas para a candidatura do bolsonarismo, que é do Arthur Lira, mas as elites econômicas também voltaram de certa forma, a se unir em torno do Bolsonaro e achar que agora é com ele mesmo e tal, né? O que explica uma elite tão, sabe, meio suicida, né? Eu acho que é uma boa definição, Tereza, porque quando eu estava na Câmara, e você acompanhou esse período, porque acompanhava ali os trabalhos parlamentares nessa época diretamente, houve um certo debate que eu, inclusive, disse isso. Eu disse, olha, é um paradoxo, vocês, uma parte da direita brasileira, eu dizia, vocês não servem nem para defender a classe social de vocês. Então, eu tenho que defender no lugar de vocês, porque vocês não conseguem defender os interesses nacionais que interessam também as elites econômicas. Você citou um exemplo. Hoje, as nossas cadeias produtivas da agricultura empresarial estão expostas, gravemente expostas, às sanções do mercado internacional. E isto é fruto dessa política pré-locada, a que você aludiu, no ponto de vista, inclusive, das relações diplomáticas do Brasil. Então, é meio uma vocação muito do curto-prazismo e acaba resultando na perda da dimensão dos riscos e perigos que o Brasil está correndo, abrangendo a sua elite econômica, que é o caso do agronegócio, porque eu até entendo os capitais voláteis, esse capital especulativo, que hoje está aqui e hoje está colar. Enfim, ele não tem propriamente aderência a um território e, portanto, não tem razões, num certo sentido, para ter, entre aspas, espírito patriótico. Mas o cidadão que produz soja, milho, boi, ele não vai pegar os pés de soja, botar no avião e levar para Miami. Ao que me conste, não é viável isto. Ele não vai pegar os bois, por mais dinheiro que ele tenha, e embarcar num navio de cruzeiro e sair navegando pelo mundo com o seu rebanho. Então, estes segmentos têm o dever de zelar pelo nosso país. E no momento em que nós estamos expostos, eu tenho participado muito vivamente, por exemplo, do debate ambiental, na condição de presidente do consórcio de governadores da Amazônia Legal, com vários interlocutores, países, de entidades, instituições, de vários prismas ideológicos, e a todo momento isso surge. O risco que nós estamos correndo, uma espécie de risco verde, que hoje a produção brasileira corre. Então, eu espero que a gente consiga, Tereza, duas coisas. A primeira, desarmar uma parte da elite econômica, para que ela não desarmar em relação ao campo progressista, ao campo popular. E, de outro lado, nós temos que fazer o nosso dever, né? Quando eu falo sempre de frente ampla, é uma expressão que uma parte da esquerda e da militância diz, não, pelo amor de Deus, e eu sempre faço questão de sublinhar o que eu considero frente ampla. Frente ampla é a capacidade de você ter um programa político que fale para além do pensamento de esquerda. É isto. Frente ampla não é somar letrinha, não é ficar pensando em sopa de letrinha, tem que somar partido A, B, C, D. Isso é uma derivação, é uma consequência. Eu olho sempre para aquilo que eu chamo da frente ampla social, ou seja, a esquerda não pode ser narcisista, ela tem que falar mais amplamente, para além do pensamento de esquerda. Porque se não for assim, não ganha eleição e não governa o país. É isso que eu refiro quando você levanta uma questão dessa. Também é um dever de casa para a esquerda. É uma crítica à elite, mas também é um dever de casa à esquerda, exatamente procurar esse tipo de interlocução para que a gente tenha condições de vencer eleições e governar o país. Governador, eu queria agradecer muito, eu sei que a gente combinou até 9h40, mas vou pedir um pequeno choro aqui só para trazer as mensagens finais da comunidade. O Ademir dizendo, governador, todos os movimentos de ruptura da democracia contemporânea vieram da direita. Não seria necessário um movimento mais agressivo, progressista? A Leila Brito fala, por favor, recortem a fala do governador, é uma aula sobre a conjuntura brasileira. Leandro, desde quando o capital respeita as leis e a Constituição, não existe golpe legal. A esquerda não entende que o foco deve ser contra o capitalismo. Juízo, o mundo sabe que Lula é inocente, menos em Sucupira, liberdade política ao Lula, né? O Robson fala aqui também de excelentes debates. Carlos Fernando Pisque diz que eles confessaram a parcialidade ao dizer que precisariam dar uma cutucada no Fernando Henrique Cardoso
para dar uma impressão de imparcialidade. Depois o Moro fala, não, Fernando Henrique não, porque a gente é um aliado importante, né? O Carlos Veloso também fala sobre parentesco possível entre Rosângela Moro e Luiz Fux. Márcia Brambila nos apoiando, e acho que é isso aqui. E também tinha uma pergunta muito interessante, se o senhor pudesse dar um conselho para Carmen Lúcia e para o Fachin, né, diante de tudo que apareceu. Então, queria te pedir para fazer uma fala final antes da gente encerrar. Eu sei que o senhor tem um compromisso agora, daqui a pouquinho. Eu não teria a tuxa pretensão de dar conselho para o ministro do Supremo, apenas como cidadão brasileiro. É fundamental que nós sublinhemos que neste desate de todas essas polêmicas contra esse processo do ex-presidente Lula, nós temos apetites, vontades, antipatias, simpatias, mas nós temos, acima de tudo isso, em se tratando do processo judicial, a lei. Este é o parâmetro, o julgamento nos termos da lei. E isto se conecta com alguns internautas que disseram, olha, a direita sempre rasgou a lei, a Constituição. Sim, no Brasil, infelizmente. E por isso mesmo, a defesa da Constituição e da legalidade democrática, como a que nós temos, é um dever nosso. Exatamente porque nós sabemos que quando não há o respeito a esses trilhos, a esses marcos civilizacionais plasmados em normas, vigora a lei do mais forte, vigora a violência aberta, que é o que o Bolsonaro deseja. O Bolsonaro é a expressão deste ethos. Eu não me insiro entre aqueles que ingenuamente acreditam em moderação do Bolsonaro. Ele jamais poderá ser moderado por conta da sua identidade política nacional e como ele se vincula internacionalmente a um extremismo que é ontologicamente belicista. Por que ele defende arma? Por que ele defende armar as pessoas, dar tiro? Por que ele pratica atos o tempo todo de agressão? Porque isto é constituinte da sua identidade desde sempre. Então, ele nunca vai ser moderado pelas instituições. Ele, nesse instante, fez um pacto com o Centrão para tentar evitar a perda do poder presidencial, ameaçado, nós sabemos, por essas múltiplas e gravíssimas investigações que pairam sobre ele e sobre os seus negócios privados, familiares. Então, ele fez este acordo com o Centrão, mas isso é uma contingência. É uma contingência tanto de uma parte do Centrão, porque eu não acredito que ele tenha o controle absoluto deste bloco. É um bloco bastante heterogêneo, que se juntou em torno da candidatura do Lira, por exemplo, na Câmara, e do Pacheco lá no Senado, por uma conjuntura. Não é um bloco homogêneo que vai estar unido o tempo todo para sempre. Ele se amalgamou ali em torno de interesses imediatos, de emendas, enfim, de promessas, compromissos. Esta é uma conjuntura. Então, nem este bloco está entregue ao Bolsonaro, nem o Bolsonaro não o comanda, portanto, e tampouco este grupo vai ter a capacidade de moderar o Bolsonaro. Isso é uma impossibilidade. O Bolsonaro é isto, será isto, e perdendo a eleição próxima, vindoura, como perderá, que é a minha convicção e a minha luta, ele ensaiará algum tipo de ruptura. O Trump fez isso nos Estados Unidos, minha gente. E quem vê as declarações do Bolsonaro, os atos do Bolsonaro, vê que há um liame, há um eixo que hoje une esta direita delirante no plano internacional. Essa extrema-direita translocada, como outrora foi Hitler, como outrora foi Mussolini. Essa é a matriz dessa gente, que se nutre do desespero da população, da perda de esperança, de rancores, de ódios, para exatamente obter vantagens pessoais, individuais, ter acesso ao poder político, econômico, financeiro, benesses. Esta é a natureza dessa extrema-direita do século XXI. E por isso mesmo nós temos que
opor a isto o ethos, a ética da legalidade, da Constituição, do Estado de Direito e da legalidade. É isso que nós temos que, neste instante, colocar como escudo maior contra o fascismo e construir um programa capaz de unir e ter força, galvanizar amplos setores da nação para vencer a próxima eleição. Isso é uma questão de sobrevivência do nosso país, sobrevivência dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, da Amazônia brasileira, do Pantanal, da população mais pobre, dos deserdados, dos desempregados. Este é o conjunto que está gravemente ameaçado. E é nosso dever derrotar o Bolsonaro em 2022 e vamos derrotar. Eu tenho absoluta certeza que nós vamos derrotar. Agora, não podemos errar. Nós temos que ter calma, moderação, paciência, empatia, adotar valores que são tradicionais do nosso campo, como a generosidade, a solidariedade, aqueles que têm um sistema de fé como eu, adotar a prática do perdão, inclusive, no sentido cristão da palavra, para que nós possamos, com isso, caminhar e derrotar isso, porque é muito grave. O que o Brasil está atravessando é gravíssimo. Esse ano de 2021 vai ser um dos mais difíceis da história brasileira. Está sendo já, e será, doravante, um dos mais difíceis da história brasileira. Então, é muita coisa que está em jogo. Mas, apesar de tudo isso, eu quero fazer sempre uma profissão de fé, de que as coisas vão se ajeitar, vão se arrumar. É um momento difícil, mas nós vamos ultrapassá-lo. E eu quero agradecer a você e a Tereza, porque vocês dão voz a que nós possamos falar de esperança, e vocês próprios são enunciadores dessa esperança ao praticar um jornalismo plural, democrático e que viabiliza que a cidadania brasileira possa se mobilizar em torno de boas causas. Obrigado a vocês e um abraço aos internautas. Obrigado, governador. Só passando por uma palavra final aqui da Tereza, então. Governador, a sua conversa sempre nos enche também de esperanças de dias melhores. Obrigado, governador. Eu vou seguir um minutinho aqui com a Tereza e a gente fecha. Obrigado, foi muito bom, Vilo. Grande abraço. Obrigada.